E aí, gente, pois é, adivinhem qual é o assunto desse conteúdo? Pois é, Douglas Costa. Sim, mas a gente tem novidades. Sim, amigo do jogador cravou o jogador em live ontem no Grêmio. Ligação do presidente para o jogador e sobre valores e mais. A Juventus tem uma proposta oficial na mesa por Douglas Costa e é do Atlético de Madrid, 10 milhões de euros. E agora a Juventus vai liberar o jogador de graça para o Grêmio ou vai vender o jogador para o Atlético de Madrid? A gente vai falar sobre isso agora, fica até o final do conteúdo. A gente volta já já. Essa é essa hora de Grêmio, com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Solta a intro! E aí, gente, tudo bom? Gente, o assunto desse vídeo agora é Douglas Costa. Pois é, eu sei que a torcida já está meia inchada desse assunto, ninguém aguenta mais ouvir falar de Douglas Costa, mas a gente precisa falar sobre isso, porque ontem em uma live entre Ale Oliveira e Jorge Nicola, o Nicola que tem um canal com mais de 1 milhão de inscritos, o Ale Oliveira, que é amigo pessoal do Douglas Costa, cravou Douglas Costa no Grêmio e mais, ele falou com valores muito abaixo do que estão dizendo. Pois bem, daí essa notícia circulou, bombou na internet e hoje chegou novas informações sobre Douglas Costa, gente. Pois é, o que a gente vai falar sobre isso agora? A Juventus de Turim recebeu uma proposta oficial pelo Douglas Costa do Atlético de Madrid. Sim, isso é oficial, é uma proposta oficial, papel timbrado, de 10 milhões de euros pelo Douglas Costa. E o Atlético de Madrid ofereceu o mesmo salário que o Douglas Costa ganha na Juventus para o atleta. No caso, 6 milhões de euros, 3,2 milhões de euros por mês. E mais, a Juventus teria também recebido uma proposta do Emirados Árabes para Douglas Costa e o Douglas Costa teria recebido uma proposta de salário na casa dos 5 milhões de euros por ano e daí o Douglas Costa já recusou de cara, só que ele disse que por 10 milhões de euros por ano ele iria para o Catar. É um absurdo, é uma fortuna de dinheiro, é dinheiro que não acaba mais, é a independência financeira do Douglas Costa. Isso que ele já não seja independente, né? Ele já tem muito dinheiro, já é muito rico e ele 10 milhões de euros ele pediu por temporada lá para o Catar. O time ainda não foi revelado, mas as informações é que o time não desistiu da proposta. Teria feito uma primeira proposta de salário de 5 milhões de euros. O Douglas Costa recusou, mas ele disse que para o Catar ele vai só com um salário de 10 milhões de euros ano. Isso dá na casa dos 6 milhões de reais por mês. É muito dinheiro, meu povo, muito dinheiro mesmo. Mas bem, o que a gente tem para falar sobre isso agora, sobre essa nova informação, principalmente a informação do Atlético de Madrid
Sim, essa é uma informação oficial, uma proposta oficial. O Atlético de Madrid ligou para a Juventus, papel timbrado, e ofereceu 10 milhões de euros pela compra do Douglas Costa. Tempo de contrato a gente ainda não sabe, e o valor de salário, o mesmo valor, igualzinho do que a Juventus paga hoje ao Douglas Costa. O que a gente tem para falar sobre isso é que o atleta não se empolgou com a proposta feita pelo Atlético de Madrid. O atleta, o jogador Douglas Costa, ele não se empolgou com a proposta do Atlético de Madrid. Ele também não disse nem que não, nem que sim. Ao contrário lá do Qatar, que pela proposta dos 5 milhões por ano ele disse que não vai, mas que por 10 milhões ele iria, entendeu? Então, a proposta do Atlético de Madrid não, como é que eu posso falar, não balançou o Douglas Costa. Por quê? Porque ele realmente quer voltar para o futebol brasileiro, por causa da sua filha aqui no Rio Grande do Sul e por causa da sua noiva, que nesse momento está no Rio de Janeiro. Gente, o Ale Oliveira é amigo pessoal do Douglas Costa, e daí eu vejo muita gente falando: isso foi o Douglas que falou pro Ale Oliveira que ele vai voltar pro Grêmio. E daí o Ale Oliveira, como amigo pessoal do jogador, escancarou isso, assim como o Duda Garbi fez. Gente, pode ser, pode até ser, mas agora a gente tem a novidade concreta vindo do Grêmio. O Grêmio não se manifestava, não se manifestou oficialmente ainda, mas nós temos a informação que Romildo Bolzan pegou o telefone, ligou para o Douglas Costa e disse: Douglas, eu tenho 1.200.000 para te oferecer de salário agora. E o Douglas Costa disse: não, por esse valor eu não vou, mas por 2 milhões de reais eu vou. E daí o presidente Romildo falou: tá, eu vou tentar, vou fazer um esforço. É isso que a gente tem de informação agora. O presidente Romildo Bolzan ligou para Douglas Costa e disse: eu tenho 1.200.000 para ti por mês. O Douglas recusou na hora, mas ele disse: eu vou por 2. Já baixou mais 500.000 daquela primeira proposta lá do início desse bate-papo todo, dessa enrolação toda, dessa novela toda que a gente está vivendo. Grêmio Douglas Costa. Baixaram mais 500. Agora o Douglas Costa aceita vir por 2 milhões de reais. E isso o presidente Romildo Bolzan está analisando para ver se cabe aos cofres do Grêmio. Mas aí a gente tem mais outra informação. A Juventus devia uma quantia significativa ao Douglas Costa. E aí o jogador estava fazendo pressão para rescindir devido a essa dívida. Problema resolvido. A Juventus pagou o que deve ao Douglas Costa. Sim, e agora o Douglas Costa só sai da Juventus depois que terminar o contrato ou por venda. A Juventus está aceitando vender o Douglas Costa pela casa de 8 a 10 milhões de euros. E lembrando que ele tem mais 1 ano de contrato. Gente, para o Douglas Costa vir para o Grêmio, rescisão agora não cabe mais. A Juventus pode negociar ele com o Atlético de Madrid e o jogador, óbvio, pode dizer: não, eu não vou para o Atlético de Madrid, eu não vou assinar com o Atlético de Madrid. E daí o jogador pode, nos termos brasileiros, ferrar com a Juventus, porque a Juventus pode negociar ele com o Atlético de Madrid, mas o jogador pode dizer: não, mas eu não vou, eu não quero ir. E daí a Juventus não pode negociar o jogador se o jogador não quiser ir. Mas a Juventus pode deixar o jogador parado por mais uma temporada. A Juventus pode: tu não quer ir para o Atlético de Madrid? Tu não quer ser vendido? Pois bem, tu vai cumprir esse contrato treinando com as nossas categorias de base e tu não vai jogar sequer um jogo na temporada. A Juventus pode fazer isso. O Douglas Costa pode ficar
mais um ano, uma temporada inteira parado sem jogar nenhum jogo, a Juventus pode bater o pé, não emprestar o jogador e ter que arcar mais 6 milhões de euros pela última temporada. O jogador fica uma temporada sem jogar e a Juventus gasta, mas não libera o jogador de graça, não vende, não ganha, mas o Douglas Costa fica parado. Entenderam? É isso o que pode acabar acontecendo. Ou o Douglas Costa chegar de boa para a Juventus e dizer: bah, mas eu não quero ir para o Atlético de Madrid, eu quero voltar para o Grêmio, me emprestem para o Grêmio. E daí a Juventus pode, de repente, pode perder os 10 milhões de euros pela venda, mas pode se sensibilizar e também pensar no valor, nos cofres dela e pensar assim: pô, eu vou perder 10 milhões de euros pela venda, mas eu vou poupar 6 milhões de euros de salário. Então fica elas por elas na teoria, então eu vou emprestar o jogador para o Grêmio. Eles emprestam o jogador por mais uma temporada sem gastar mais nada, o jogador fica aqui uma temporada, o contrato dele com a Juventus termina e ele assina um contrato definitivo com o Grêmio de mais 2 temporadas. É isso o que pode acontecer. Mas o que a gente tem hoje? O que a gente tem hoje é isso aqui que o Ale Oliveira falou ontem. Eu vou deixar agora para vocês verem. Fica aí a sonora do Ale Oliveira na live junto com o Nicola ontem. Vejam. Forte nos últimos dias de que vai rolar mesmo Douglas Costa no Grêmio. Como é que tá essa história, Ale? Vai mesmo, cara? Faz de conta que não tem ninguém vendo, vai? Não, não tem ninguém mesmo. O Douglas Costa vai jogar no Grêmio. Vai? Vai jogar. Mas julho? Aí você já tá pedindo uma data que eu não sei se eu posso te dar, mas que ele vai jogar no Grêmio, é certeza absoluta. Tá, mas quando? Tá bom. Eu quero saber quando, Ale. Me dá ajuda aí, vai. Eu acho que você acertou a data, sim. Tá, boa. Mas aqui na 2,5 mesmo, Ale, por mês? Cara, é um salário, vai ser o maior salário do Brasil, só que vai ser muito menos do que ele ganha na Europa. Caramba! Dizem que na Europa, Ale, o salário dele é de 7 milhões de euros por temporada. 7 de euros, você que é bom de conta, vezes 6, Ale, dá 45 pau por ano. 45 pau dividido por 12, dá entre 3 e 4 milhões de euros. Tá bom. O que você faz? O Ale Oliveira cravou Douglas Costa no Grêmio. Só que agora, nesse momento, acaba de chegar uma proposta do Atlético de Madrid para a Juventus, para comprar o Douglas Costa por 10 milhões de euros. Só que o jogador não se empolgou com a proposta e a gente ainda não sabe se a Juventus vai conversar com o jogador ou se a Juventus vai simplesmente vender o jogador e o Douglas Costa que se vire lá com o Atlético de Madrid. Se o jogador não quiser ir, a Juventus não tem como vender o jogador. Agora a gente vai precisar ver o que vai acontecer. A novela parece estar longe de acabar, mas de fato está desgastante. O que eu posso dizer para vocês? Amigos do Douglas cravam ele aqui no Grêmio, mas agora com essa informação que o Atlético de Madrid ofereceu essa grana, esses 10 milhões de euros pelo Douglas Costa, que por um jogador do tamanho do Douglas Costa é ninharia, é troco de pinga, qualquer jogador na Europa é vendido por esse valor. Eu não sei o que a Juventus vai fazer. Vai pretender ficar com o jogador, emprestar o jogador, poupar 6 milhões de euros, manter uma boa relação com o jogador e com o staff, ou bater o pé com o staff do jogador e com o jogador e dizer: não, eu vou te vender para o Atlético de Madrid, tu que se vire com o Atlético, se tu quer jogar ou tu não quer jogar, eu vou te vender e tu que se vire, entendeu? Então a gente vai precisar ver isso, mas o fato é que agora, antes não tinha, agora tem proposta oficial na mesa da Juventus pelo Douglas Costa. A vontade do jogador é sim jogar no Grêmio, e agora ele vai para o Atlético de Madrid ou a Juventus vai se sensibilizar com ele, empresta ele para o Grêmio consegue pagar os 2 milhões de reais de salário para ele por mês, que é muito dinheiro para os padrões do Brasil. Lembrando que o maior salário
no futebol brasileiro até hoje foi Dudu no Palmeiras, 2.200.000 por mês, o Douglas Costa chegaria como o segundo maior salário da história do futebol brasileiro e com o maior salário hoje na atualidade do futebol brasileiro e da América do Sul. E aí, vale o esforço? Vale os 2 milhões de reais por mês? Lembrando, Douglas Costa tem o problema lesões no seu currículo. E aí, vale ou o Grêmio tem que desistir do Douglas Costa e de repente, quem sabe, investir no Borré, por exemplo, que tem contrato acabando daqui a 2 meses e o valor de salário era mais ou menos nessa faixa. E aí, quem vocês trariam? Vale a pena investir 2 milhões de reais, segundo o presidente Romildo Bolzan conversou com o Douglas Costa ontem e a proposta final do Douglas é essa e o presidente ficou de pensar? Ou o Grêmio desiste de Douglas Costa e, por exemplo, volta atrás na sua vontade e fala com o Borré novamente, que não acertou com ninguém ainda, não renovou com o River Plate e o seu contrato termina agora e ele poderia chegar agora em julho, um jogador muito mais novo, sem lesões. E aí, o que vocês preferem? Douglas Costa ou Rafael Santos Borré? Para quem ou por quem vocês fariam esse esforço de pagar 2 milhões de reais por mês? E aí, será que a Juventus vai vender o jogador para o Atlético de Madrid? Lembrando, agora é proposta oficial na mesa da Juventus. Gente, hoje tem jogo do Grêmio, Grêmio e Lanús. E eu tenho um super recadinho e novidade para vocês. Eu estarei comentando e analisando o jogo lá na rádio Gremistada Jovem com os meus amigos, o Eduardo, o João Pedro e o JP21. E de repente poderemos ter participações especiais na live. Então, gente, fiquem ligadinhos. A nossa transmissão vai começar às 9 horas da noite. Vamos fazer um pré-jogo muito bacana. Hoje eu sou presença confirmada na transmissão do Grêmio de Grêmio e Lanús, Lanús e Grêmio pela Sul-Americana. Segunda rodada da Sul-Americana, lá na Rádio Gremistada Jovem. Os meninos vem me convidando já há bastante tempo e eu não podia fazer parte. Hoje eu consegui agendar assim a agenda certinho para poder fazer parte dessa transmissão importante. Grêmio e Lanús, o segundo jogo de Thiago Nunes no comando, é lá na Rádio Gremistada Jovem. Espero todos vocês aqui do canal para poderem curtir lá a nossa transmissão, vai ser muito bacana. Valeu, gente! Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, compartilhe o vídeo. A gente volta a qualquer hora com mais informações. Um abraço, fui! Fly.